A alimentação tem que ser correta e balanceada para se ter uma saúde em dia. Mas você já ouviu falar de um certo cuidado alimentar para pessoas com o transtorno espectro autista? É o que destaca essa nutricionista. A alimentação, se juntando no acompanhamento psicológico, pode gerar bons resultados para as pessoas diagnosticadas com autismo. A alimentação do autista depende muito do grau que ele tem. Então a gente sabe que o autismo ele tem várias peculiaridades entre os pacientes. Então é muito difícil ter um autista com os mesmos sintomas que o outro tenha. Mas muitas vezes aqui no consultório a gente consegue identificar um certo padrão na alimentação, onde é verificado que eles têm principalmente uma preferência por alimentos que tenham nenhuma ou pouca cor. Os alimentos que eles preferem são os alimentos brancos e os beges. Então, por exemplo, macarrão, leite, pão, bolachas, algumas, banana. Alguns conseguem comer frango, outros conseguem comer a clara do ovo, tudo no padrão claro. Só no Brasil, de acordo com o portal brasileiro Canal Autismo, são mais de 4,5 milhões de pessoas autistas. Uma doença diagnosticada muitas vezes na infância, que tem a ver com comportamento, interação social, além da alimentação. A nutricionista ainda informa que alimentos com cores fortes, como melancia, não é uma boa opção para o autista, pois eles não gostam de cores fortes, e alerta aos familiares para mais atenção. Quando o autista tem um problema nos sentidos, no tato, no paladar, no olfato, na visão, para ele isso é muito mais aguçado. Então isso agride, uma cor muito forte agride a visão, uma determinada textura agride muito o paladar, para ele aquilo é muito incômodo, então ele vai repelir esse alimento. Então se ele vê uma cor muito forte, para ele não vai tolerar aquela cor verde. Se ele coloca um determinado alimento e é uma textura muito diferente, ele não vai tolerar aquilo, para ele vai fazer muito mal, ele pode ter bastante náusea, às vezes até querer provocar o vômito. Isso é uma falta de entendimento às vezes da família, né? Elisângela alerta sobre o tratamento para melhorar a alimentação do autista, que seja menos a seletividade alimentar. É fazer um tratamento também que envolva a psicologia, a nutrição, o acompanhamento que ele tenha, seja neuropsicólogo, neuropediatra ou psiquiatra, e também, muito importante, é a terapia ocupacional, onde vai fazer um trabalho de aceitação dos sentidos, do olfato, trazendo massinha de modelar para ele sentir as texturas diferentes, trazendo os diversos tipos de slime para ele tocar. Então tudo isso vai fazer com que ele tenha acesso à textura e ele assim consiga ir aceitando os alimentos. Forçar o paciente é muito mais difícil, exige muita paciência, exige um passo a passo de trazer o alimento e depois colocar no prato e fazer de forma diferente, servir de forma diferente, cozido, assado, no meio de uma tortinha, fazer doce, fazer salgado. Então tudo isso envolve o tratamento da alimentação do autista. E o que a gente percebe é que quando ele começa a se alimentar melhor, ele também tem uma melhora nos sintomas. Às vezes passa a ser menos rebelde, menos agressivo, né, mais tranquilo, junto com todo o acompanhamento que ele pode estar tendo. E isso pode ser uma parte fundamental do tratamento como um todo.